Olá, pessoal! Então, a ideia dessa aulinha é revisar alguns conceitos para ajudar vocês na atividade, tá, dessa semana. Importante, a gente já viu o movimento retilíneo uniformemente variado, nós já vimos as duas equações principais desse tipo de movimento, que é a equação da posição, por isso é função horária da posição em relação ao tempo, e a função horária da velocidade, que trabalha com a velocidade em função do tempo, tá ok? Então, isso nós já tínhamos visto. Lembrando o seguinte, agora, continuando. Essa equação aqui, essa função horária, é o que a gente chama de equação de segundo grau. Professora, por que de segundo grau? Porque o S está em função do tempo, e o tempo aqui está ao quadrado, por isso que a gente diz que é uma equação de segundo grau. Professora, essa daqui é uma equação de segundo grau? Não. Essa é uma equação que a gente chama de equação de primeiro grau, porque o t não está ao quadrado, tá ok? Então, uma função horária da velocidade é uma equação de primeiro grau. Por que isso é importante para a gente, matematicamente falando? Porque, graficamente, essa equação tem que resultar numa parábola, tá? Já essa equação, como é de primeiro grau, tem que resultar numa reta, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês direitinho como é que a gente pode identificar eles. Lembrando assim, né, gente? Bem a grosso modo. Uma equação de segundo grau, que é uma parábola, é um desenho mais ou menos desse tipo aqui, ó. Tanto pode ser uma parábola virada para cima, né, que a gente chama de côncava para cima, ou para baixo. Pode ser uma parábola completa ou só um pedaço da parábola. Tanto faz, é claro que isso vai depender bastante da equação que a gente está trabalhando, tá bom? Enquanto que a equação de primeiro grau, que resulta numa reta, peguei só dois exemplos aqui, que seriam, por exemplo, aqui, ó, esses dois gráficos. Tá? Ambos são gráficos da velocidade em função do tempo, uma é uma reta crescente e outra uma reta decrescente, só como exemplo. Importante, os exemplos não se tornam, não se findam nesses, tá? Eu posso ter uma infinidade de parábolas aqui, tá bom? É só para vocês lembrarem a diferença gráfica, né, visual, de parábola e reta, tá ok? Agora, para a gente caminhar mais um pouquinho e entender graficamente o movimento retilíneo uniforme, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui pra gente um exemplo. Vamos lá. Qual é o exemplo que eu vou colocar aqui? O exemplo que eu vou colocar aqui é, dada a função horária, veja, aqui eu coloquei a equação, né? S igual a 6 menos 5 mais t ao quadrado. E vamos supor, de onde é que daqui a gente sai para o gráfico, né? Porque essa é geralmente a dificuldade dos alunos, entender como é que daqui vai parar num gráfico. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, ó. Essa é uma equação de segundo grau, então eu sei que o gráfico tem que dar uma parábola, porque aqui está o quadrado, ok? Agora, continuando mais um pouquinho. Já vimos que, para eu tirar alguns dados dessa equação, vou colocar aqui, ó, eu teria que escrever bem abaixo, aqui para eu poder comparar e perceber o seguinte, ó, o número que está sozinho é a posição inicial, que é 6 metros, o número que está multiplicando o tempo é a velocidade inicial, ó, que está aqui, que é 5 metros por segundo. E metade da velocidade é o número que está aqui na frente. Quando não tem número, a gente diz que é 1, né? Então, se metade é 1, a aceleração inteira vale 2, né? Isso daqui a gente já fez alguns exercícios em outras atividades. Por isso que eu só estou revisando, tá bom? Então, só para lembrar que a gente iguala e vai riscando aqui, ó, para a gente identificar quem é quem. Agora, vamos lá. Como é que daqui a gente vai para o gráfico? Bem, para a gente ir para o gráfico, a gente teria que construir uma tabelinha. O que tem que ter nessa tabelinha? O tempo, que eu vou substituir aqui, a equação que eu estou trabalhando e a posição que eu vou encontrar em relação ao S. Então, exemplo. Aqui nesse exemplo, eu peguei alguns valores de tempo e vou substituir aqui na minha equação. Onde tem tempo, eu vou botar o valor que eu indiquei. Aqui eu coloquei 1. Então, o próximo, daí, eu colocaria aqui, ó, 2 e 2 ao quadrado. Aqui eu colocaria 3 e 3 ao quadrado. Aqui eu botaria 4 e 4 ao quadrado. Aqui 5 e aqui 5 ao quadrado. Se eu resolver essa continha, eu vou chegar nesses valores que eu botei aqui, ó. Só revisando primeiro para vocês entenderem. 1 ao quadrado é 1. 5 vezes 1 é 5, só que é negativo. Então, fica 6 menos 5 mais 1. Então, dá mais 7 menos 5, que sobra 2. Tá bom? Só para vocês entenderem. Ou seja, gente, com os dados do tempo e da posição, eu consigo montar o gráfico.
Como assim montar o gráfico? Deixa eu pegar aqui pra gente trabalhar. Então, para montar aqui o gráfico, não posso me esquecer o seguinte, ó. O eixo Y, então eu vou colocar como S, e o eixo X eu vou colocar como T. Então, veja, atribuir os valores de tempo aqui os mesmos da tabela. E atribuir uma reta aqui também, né, para indicar os valores da posição. Agora, como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, ó, a conta não me interessa, tá ok? Então, eu vou vendo o seguinte. Quando o tempo é 1, no S é 2. Então, quando no tempo é 1, no S é 2. 1 e 2. Aqui está o primeiro pontinho. Quando no tempo é 2, no S é 0. O tempo 2 e no S é 0, o 0 do S tá aqui, né, gente, ó. Então, vai ser em cima do 2 mesmo. Certo? O próximo. Quando o tempo é 3, o S é 0 também. Então, vai ser 2 pontinhos aqui, ó, em cima da reta do eixo do tempo. Quando o tempo é 4, o S é 2. Quando o tempo é 4, o S é 2. E aqui diz que quando o tempo é 5, o S é 6. Então, quando o tempo aqui é o 5, que eu não coloquei, né? O S é 6. É lá em cima que também não deu para mim colocar, que o meu gráfico não ficou muito bom. Tá? Então, olha só. Botei os pontinhos. Eu sei que tem que dar uma parábola, que a gente já viu aqui. Eu vou acender os pontinhos aqui de preto. E vou tentar riscar a parábola, que foi os pontinhos que eu botei. Minha parábola seria algo mais ou menos assim, ó. Aqui um pouco mais suave, talvez, né? Tá ok? Minha parábola. Fiz a parábola. Ó, então, por que é uma parábola? Porque é uma equação de segundo grau. Ok? Então, consigo, através do movimento e da equação, construir a minha parte gráfica, vejam, através da tabelinha. Esses valores eu atribuí, mas o problema pode dar para vocês atribuírem, ou vocês atribuírem alguns tempos para ver o formato da parábola que a gente vai ter, tá bom? Agora, olha só, o que olhando para o gráfico, a gente pode tirar de dados, que agora é o que a gente vai conversar um pouquinho, que é o que pede bastante no trabalho, né? Eu vou olhar para o gráfico e vou pensar no seguinte, ó, peguei alguns exemplos de gráfico aqui. Essa parábola, quando ela é côncava para cima, ou seja, a abertura dela tá para cima, em formato de U, né? Eu botei aqui, ó, parábola côncava para cima. A gente vai ver o seguinte, que a aceleração é maior do que zero. Professor, o que é aceleração maior do que zero? Vai me dizer que a aceleração tem um sinalzinho de positivo na frente. Tá? Já vou explicar para vocês um pouquinho mais o que isso representa. A parte decrescente da parábola, o que é decrescente? A posição diminui com o decorrer do tempo. Essa é a parte decrescente. Se a posição vai diminuindo com o decorrer do tempo, a gente diz que a velocidade é menor do que zero. Ou seja, a velocidade ganha um sinalzinho de negativo. Tá? O sinalzinho de negativo está me dizendo que ele está voltando no referencial dele. Já a parte que está crescendo, ó, a posição dele vai aumentando com o decorrer do tempo. Então, a velocidade é maior do que zero. Logo, a velocidade tem um sinalzinho positivo na frente. Então, traduzindo para a gente, voltando aqui para o gráfico. Ó, o gráfico mais ou menos aqui muda, né? Ele está decrescendo e passa a ser crescente. Em todo esse gráfico, a aceleração é positiva, que a gente diz, esse sinalzinho é maior do que zero. E eu vou analisar o seguinte, olha, nessa partezinha aqui, a velocidade é negativa. Nessa outra partezinha aqui, a velocidade é positiva. Coisa que a gente já viu em atividade anterior. Quando a aceleração tem um sinal e a velocidade tem outro, a gente diz que o movimento é um movimento retardado ou desacelerado. Quando a aceleração tem um sinal e a velocidade tem o mesmo sinal, a gente diz que o movimento é acelerado. Ok? Importante, gente, só um exemplo aqui, ó. Eu posso ter uma parábola só com uma parte. Ela mesmo assim está côncava para cima, ó.
Então, o A é positivo. E nesse caso, só tem a parte do movimento acelerado, ó. Não tem uma parte do movimento retardado ou desacelerado. Tá bom? Na realidade, ó, fazendo a leitura, o móvel está parando, parou e depois acelera de novo, mudou o sentido. Tá bom? Agora vamos pensar o seguinte, bem, quando essa parábola está côncava para baixo, ó, tá nesse formato aqui de chapéu, o que muda? O que muda é que nesse caso a aceleração é menor do que zero. Como assim? A aceleração ela tem um sinalzinho de negativo na frente. Agora veja, essa é a parte da crescente da posição. A parte crescente da posição aqui, que é essa daqui, a gente diz velocidade maior do que zero, então a velocidade é positiva. Já na parte decrescente, que é essa que está diminuindo com o decorrer do tempo, a velocidade é menor do que zero, ou seja, a velocidade é negativa. Para a gente entender, ó, mais ou menos aqui na metade quando muda, né? De todo esse gráfico, a aceleração tem um sinalzinho de negativo, por isso que ela é menor que zero. Nessa parte aqui, a velocidade é positiva e nessa parte aqui a velocidade é negativa. Então, vamos analisar o sinal. Se a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, os sinais são diferentes. Então, nesse caso aqui, o movimento é retardado. Se a aceleração é negativa e a velocidade também, nesse caso aqui, o movimento é acelerado. Ok? Então, a gente consegue analisar cada parte da parábola. Por quê? Porque o gráfico pode ser só uma parte. Tá bom? Ele não necessariamente é as duas, é a parábola completa, né? Pode ser só uma parte da parábola. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Tentando trabalhar mais um pouquinho. Quais os questionamentos que aparecem lá na atividade, né? Um dos questionamentos que aparece na atividade e que a gente pode tirar através da análise do gráfico. Um deles é: quando o móvel muda de sentido? Gente, olhando aqui para esse gráfico, quando o móvel muda de sentido é exatamente aqui num ponto aqui entre o 2 e o 3. Que nesse gráfico não dá para distinguir, né? Mas seria no ponto exatamente aqui no centro da parábola. Que aqui eu não consigo definir, mas que algum gráfico pode ter. Tá bom? Importante, toda parábola ele muda de sentido? Não. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo simples, ele só é de um sentido. Então, ele não muda. Tá bom? Agora vamos lá, então aqui eu não consigo perceber, mas seria quando a parábola de decrescente passa a ser crescente, ou de crescente passa a ser decrescente. Próxima pergunta. Quando o movimento é acelerado ou retardado? Então eu vou ter que analisar até aquele ponto. Eu vou analisar, opa, parábola côncava para cima, a aceleração tem sinal positivo. Até a metade a velocidade é negativa e na outra metade a velocidade é positiva. Então, posso dizer o seguinte, ele é retardado até um ponto aqui que eu vou chamar, sei lá, de 2,5 segundos e acelerado depois desse ponto, tá ok? Outra pergunta que aparece, quando que passa pela origem das posições? Gente, a origem das posições é o ponto zero, então é onde está cortando o eixo do tempo. Nesse caso, seria 2 e 3 segundos. Ok, gente? Então, isso são algumas perguntas aí que pode ajudar vocês na resolução da atividade. Agora, para finalizar aí a aula, se a função horária dada para a gente fosse a função horária da velocidade. Vamos lá, para finalizar a aula. Se a função horária fosse da velocidade, vamos lembrar o seguinte. Opa, isso aqui é uma equação de primeiro grau, então vai dar uma reta. O que mais que a gente pode lembrar? Isso aqui que a gente já viu. Se eu embalar as equações, eu vou perceber que a velocidade inicial, o número que está sozinho, é 1, e a aceleração é o número que está multiplicando o tempo, que nesse caso é 2. Tá bom? Professora, como é que eu faço um gráfico? Então, para eu fazer um gráfico, eu tenho que fazer uma tabela. Onde eu vou atribuir valores para o tempo, vou pegar a equação e vou encontrar a velocidade, tá bom?
Nesse caso aqui, ó, só resolvendo o primeiro exemplo para vocês. O primeiro tempo é 0. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então, o segundo é 1, 2, 3 e 4. Se eu resolver todos, eu vou chegar nesses valores aqui. Como é que eu monto o gráfico, então? Vou voltar para cá. O gráfico agora é V e T. O primeiro ponto, essa parte não precisa, é o 0 e o 1. Então, é 0 no tempo, que está aqui, e 1 aqui. 1 da velocidade. Depois, é 1 no tempo e 3 na velocidade. 1 no tempo e 3 na velocidade. O próximo é 2 e 5. 2 e 5. O próximo é 3 e 7. 3 e 7. E eu poderia fazer até o próximo, né? Que é 4 e 9. 4. E até aqui em cima, 9. O que eu sei que isso tem que dar uma reta? O melhor seria fazer com a régua, né, gente? Mas só para vocês terem uma ideia, ó. Esse é uma reta, não é uma parábola, tá bom? O que na nossa atividade pode pedir um pouquinho a mais? Com esse gráfico, quanto que vale a aceleração? A gente pode definir 2 pontos, esse ponto e esse ponto do gráfico. E pensar o seguinte, olha, a aceleração vai ser igual a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o inicial. Então, nesse gráfico, o final, vamos olhar, velocidade aqui é 9, o inicial é 1. O tempo do 9 é 4 e o inicial aqui do tempo é 0. Então, vai ficar 8 dividido por 4, que vai dar 2. Percebam, é os mesmos 2 que está aparecendo aqui. Eu fiz só para vocês entenderem um pouquinho. Tá bom, gente? Importante, videoaula completa mesmo é aquela que eu postei lá já na atividade de vocês. Isso aqui é só para lembrar algumas coisas que pode ajudar de maneira mais prática a atividade, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.